Olá, segundos anos. Hoje iremos apenas fazer uma breve revisão dos assuntos que trabalhemos ao longo desse segundo bimestre. Fica a dica para este período para que vocês possam aproveitar e colocar as atividades em dia. Então, entrem lá no Classroom, vão lá em atividades, vejam hashtag história, busquem pelas atividades que estão já disponibilizadas desde o início do bimestre. Vamos lá. A primeira atividade, teve como título o modelo de produção de açúcar implantado no Brasil. Seria para vocês responder apenas duas questões. Quais seriam as transformações que ocorreram no mercado internacional do açúcar depois que o Brasil iniciou sua produção nos engenhos de açúcar? E a letra B, relacione a produção de açúcar nos engenhos com o processo de concentração de renda no Brasil colonial. Para que vocês possam fazer essa atividade, seria necessário que vocês fizessem uma leitura. Para responder essas questões, é necessário que antes vocês façam uma leitura do presente texto, o modelo de produção de açúcar implantado no Brasil colonial. Está lá também no Classroom. Não deixem de ler, é importante ler para que vocês compreendam como fazer a atividade, que já foi explicada durante as aulas através do Meet. Então, leiam para poder responder. Outra atividade que também está no Classroom é justamente a economia colonial. Nela, vocês vão abrir lá o formulário, vão ler o texto que está neste formulário e, posteriormente à leitura do texto, vocês terão algumas perguntinhas a responder. Qual é a crítica feita por Gilberto Freire? Gilberto Freire foi o autor do texto que ele fez em relação ao modo de produção lá no Brasil colônia. Na segunda questão, vocês deverão responder, buscar, no caso, informações que comprovem ou não a afirmação do autor. O que é que ele afirmou? A sombra da monocultura esterilizando tudo. Lembre que esterilizar significa deixar improdutivo. Lembre que a monocultura, por ser uma plantação de uma única cultura, por vezes era uma produção extensiva, era uma produção que demandava muita terra, havia a questão do desmatamento e da exploração contínua da terra, deixando ela infértil. Na terceira pergunta, ele faz que o texto relaciona a monocultura ao mau regime alimentar na região açucareira. Explique essa questão. O que é que tem a ver o predomínio de uma única cultura com a possibilidade de alimentação? Por que será que a monocultura privilegia uma cultura e em detrimento, ou seja, em prejuízo das outras, se plantam só uma cultura e esquece de plantar aquilo que era ideal para a subsistência? Então pensem aí e respondam essas questões. A outra atividade teve a ver com a Revolução Industrial. O título foi A Ditadura do Relógio. Vocês, da mesma forma que fizeram com o texto anterior, vocês deverão lê-lo para entender qual era a concepção de tempo de cada povo. Os povos antigos tinham uma concepção de tempo que era mais voltada para a natureza, e os povos modernos
os ocidentais chamados civilizados, ou seja, aqueles que hoje em dia, podemos dizer assim, têm uma valorização do tempo diferente do que do passado. Hoje é tudo mecanizado, tudo na base nas horas marcadas pelo relógio. No passado, vamos ter essa valorização do tempo conforme o tempo da natureza. Então, partindo da leitura do texto, vocês deverão responder algumas questões, melhor, uma questão. Baseado nos argumentos de Woodcock, explica o conceito de tempo para as sociedades antigas do Oriente, da Europa e do Oriente. Então, assim que responderem, sempre lembrem de enviar, tá bom? Responda aí mesmo no formulário. Outra atividade foi a do Fórum de História. É duas perguntas em uma só. Então, vocês clicam lá no fórum. É claro que vai ter como base a leitura anterior, daquela atividade anterior do formulário, e vocês respondem lá mesmo as seguintes questões. Quais são as consequências da mecanização do tempo promovida pelo relógio na vida dos operários? O que eles podem fazer para livrar dessa condição? Então, essas questões vocês podem responder através do fórum que está aí no Google Classroom. Busquem responder. Quem não conseguir responder essas atividades por aí, vocês podem mandar por escrito para mim, que eu considerarei. Tá certo? A atividade passada nesse segundo bimestre foi uma terra, muitos povos. Então, vocês leiam o texto. Após a leitura do texto, vocês deverão responder aos questionamentos. Em linhas gerais, como estava organizada a vida social e política de uma aldeia tupi na época da chegada dos europeus? Politicamente, eles tinham chefes, eles tinham líderes, como era isso? Como é que eles se organizavam entre eles? A questão social deles, a questão de relacionamento entre eles. Na segunda, explica a organização das sociedades indígenas quando os portugueses chegaram, considerando duas características peculiares. O caráter igualitário, eles tinham a questão da igualdade política entre eles, e a divisão do trabalho. Como é que eles dividiam o trabalho entre eles? Era com base em quê? Na terceira questão, diversos povos indígenas realizavam rituais antropofágicos, nos quais ingeriam prisioneiros de guerra ou familiares. Após a leitura e também após ter assistido o vídeo que está lá também no Google Classroom, vocês deverão responder que significado tinham esses rituais para esses povos indígenas. Só conseguirão responder a essa questão assistindo o vídeo ou lendo o texto. A última atividade passada para vocês foi os franceses na colônia. No caso, vocês deverão ler a leitura que fala justamente sobre essa presença francesa na colônia. Vai falar da França equinocial. Depois da leitura, vocês deverão responder a questão que está lá também nesse mesmo formulário. A França tentou fundar uma colônia na América Portuguesa, a França Antártica. Descreva os processos de formação e destruição dessa colônia e explique como os Tamoios e seus aliados se envolveram na disputa. Parece ser uma pergunta complexa, mas se vocês forem responderem por parte, ficará mais fácil. Primeira pergunta que dá nessa perguntinha aí. Como se formou a colônia francesa
a colônia antártica. Como é que ela se formou lá no Rio de Janeiro? Segunda pergunta, como ela foi destruída? O que levou a essa destruição? Terceira questão, como os índios Tamoio se envolveram nessa briga? Então, vocês respondam aí, essas três. Podem também, lendo o texto, conseguir responder com tranquilidade. Então, essas foram as atividades passadas até este momento, ao longo deste bimestre. Na dúvida, perguntem. Estarei à disposição para tentar dirimir, para tentar solucionar alguns problemas que venham a ocorrer e que estejam ao meu alcance para explicar a vocês. Tchau, estou esperando as respostas. Aos que já fizeram, parabéns. Aos que já fizeram, parabéns e já passei as notas. Beleza? Estou esperando por vocês. Tchau.